Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? Hoje nós vamos trabalhar continuar ainda com a eletricidade, especificamente com a eletrodinâmica. Nós vimos que a eletrodinâmica ela começa quando a gente consegue compreender a diferença de potencial, a DDP. Essa diferença de potencial ela provoca o desequilíbrio, e se entre esse desequilíbrio, entre esses polos, né, esses potenciais, tiver um fio condutor, tiver um elemento que conduza, que seja facilitador do movimento de portadores de carga, acontece a corrente elétrica. E aí, ao acontecer a corrente elétrica, se essa corrente elétrica passar por um equipamento, esses equipamentos, dependendo da sua capacidade de transformação de energia, que a gente chama de potência, ou seja, rapidez na transformação de energia, você faz esses equipamentos funcionarem e tal. Bom, a ideia é que a gente comece a estudar o seguinte: esse local onde esses portadores de carga eles se movimentam, eles são perfeitos? Não, né? Então, para a gente entender esses locais onde os portadores de carga se movimentam, eles oferecem uma certa dificuldade. E essa dificuldade é o que nós vamos estudar hoje, tá? A dificuldade que o condutor oferece à passagem de corrente elétrica a gente chama de resistência elétrica. Representa aí, então, essa dificuldade. Quando essa resistência elétrica é atribuída a um elemento específico, esse elemento, chamado resistor, transforma integralmente a energia elétrica na forma em calor. O que vai acontecer é que nessa transformação, ele acaba, de uma determinada forma, ele acaba controlando a passagem de corrente por onde ele está instalado, né? Então, às vezes não, às vezes você quer apenas que ele transforme em calor, às vezes você quer que a energia elétrica seja transformada em calor. Existem várias utilidades da energia elétrica transformada em calor. Então aqui a gente tem um elemento que fala sobre o próprio resistor, que seria o controlador de corrente, né? Então ele é colocado em placas, em circuitos elétricos para essa finalidade, né? Controlar a passagem de corrente. A ideia, inclusive essas faixinhas aqui, elas representam algumas numerações, tolerâncias, situações onde você consegue fazer a interpretação de que tipo de resistor qual é a intensidade dele e tal. É colocado em placa de circuito como controlador de corrente. Quando você quer especificamente que esse elemento que possui resistência elétrica transforme integralmente essa energia elétrica em calor, ou seja, você não está preocupado com a condução de corrente elétrica, mas com o calor por ela resultante, né, que seria o efeito Joule. Aí você tem a resistência elétrica mesmo, que essa aqui é uma resistência de chuveiro, né? E a gente vai ver a diferença. Olha, essa aqui é mais longa, essa aqui é mais curta, tal, a gente vai ver essa diferença, beleza? A representação de resistência elétrica do resistor é dado dessa forma, né? Ou com esses pimpinzinhos aqui. Então, ambos são representações de resistência. Ah, mas o fio inteiro, se pegar um fio inteiro, ele tem resistência. Ele tem resistência no fio inteiro, mas a gente representa só num pedacinho dele. Então, entre A e B, todo esse fio, toda essa ligação tem resistência. Mas a gente representa por esse canutilho aqui, né? Tranquilo? Bom, uma representação mais específica no circuito está associado a isso aqui, ó. Então, quando você coloca o resistor, então está aqui o resistorzinho, entre dois pontos A e B, e você indica a passagem de corrente, lembre-se, né? A corrente no sentido convencional vai do maior potencial para o menor potencial. Então, existe entre esses dois locais A e B uma diferença de potencial. Então, essa representação, um desenho que representa U, R, E, I. U, DDP, dificuldade de passagem de corrente elétrica é resistência e a própria corrente elétrica, né? E a primeira lei de Ohm, ela diz o seguinte, fala, olha, se eu aumentar a resistência, né, o que acontece com a corrente? Então, imagina, se você aumenta a dificuldade, o que acontece com a intensidade de corrente? Aumenta ou diminui? Pô, aumentei a resistência, o que deve acontecer com a corrente elétrica? Diminuir, né? Então, é isso que a primeira lei de Ohm está dizendo. Olha, resistência e corrente são inversamente proporcionais. E isso só vai acontecer, essa corrente só vai acontecer quando eu tiver uma diferença de potencial. Então, a diferença de potencial ela fica meio fora, né, da brincadeira. Então, você coloca o desequilíbrio ali fora, uma bateria,
e aí você brinca com a resistência e com a corrente elétrica que vai ter. Então, mantendo esse cara aqui constante, o que eu vou obter? Eu vou obter que quanto maior a corrente elétrica, menor a resistência. Como o DDP é dado em volt e corrente é dada em ampere, volt, ampere, então aqui, já viu, já estou colocando aqui o ampere acentuado, né? Lembra das outras aulas? Eu coloquei sem acento, que é justamente para você poder encontrar as duas formas, tá? Volt, ampere, a unidade é ohm, George Simon Ohm, né? Em homenagem a esse físico. E ele, o símbolo dele é o ômega, tá lá, né? O ômega, que representa, então, a unidade de resistência elétrica. Lembrando ainda que nessa representação você tem as três variáveis, né? A DDP, resistência e corrente, que é a mesma lei de Ohm, só que no formato linear. Tranquilo? Muita gente fala assim, essa aqui é a lei de Ohm, essa aqui é só uma parte dela. Na verdade, uma decorre da outra, tá? Então, não tem crise nenhuma. Aqui é claro, porque aqui representa, deixando o R sozinho, você tem essa possibilidade de observar o seguinte, que se você tiver, por exemplo, uma DDP e uma corrente, né, num determinado sistema como esse, e se você quiser aumentar a corrente elétrica, mantendo a resistência, você tem que fazer o que com a DDP? Você tem que aumentar, né? Então, se eu dobrar a DDP, eu dobro a corrente mantendo a resistência do elemento constante. Tranquilo? Bom, existem resistores que essa relação é mantida constante, são chamados resistores ômicos. Então, independente do que aconteça, né, a resistência se mantém constante. Então, num gráfico DDP corrente, quanto maior a corrente elétrica, maior a diferença de potencial, mantendo a resistência constante. E o que significa que, se a gente pensar em uma equação da reta, y igual a x mais b, né? Lembrando que o b aqui seria o coeficiente linear, seria zero, né? No caso aqui é a origem do gráfico. Então, o coeficiente angular da reta, o a, né? Que é a tangente do ângulo, né? Estamos representando aqui alfa, né? Aqui eu coloquei θ, foi um erro, né? Mas aqui é alfa, então tangente de alfa. A declividade da reta daria, então, a resistência elétrica do elemento, tá bom? Então, aqui, o I, então, só você fazer um triângulo aqui, né? Então, cateto oposto U, cateto adjacente I, então, a tangente desse ângulo daria a nossa resistência. Tranquilo? E ainda você tem a possibilidade de você ter resistores que não são ômicos, ou seja, aqueles que, na verdade, fazem o quê? Conforme você aumenta a diferença de potencial, você não tem um aumento proporcional na corrente. Então, esses resistores são chamados não ômicos. Aí, você pode usar a lei de Ohm aqui? Veja bem, numa relação pontual, sim, por exemplo. Se eu pegar um I aqui e um U aqui, eu tenho a resistência desse cara nesse momento. Então, para essa corrente, para essa DDP, a resistência era X. Se você pegar um ponto aqui, a corrente e aqui a DDP, você vai ter a resistência e a corrente nessa situação, para essa DDP, para essa corrente, a resistência era Y. Então, você pode usar essa expressão matemática para calcular a resistência. O que você não pode é dizer que os resistores não ômicos têm resistência constante, tá? Então, você pode, em situações específicas, usar a primeira lei de Ohm para calcular a resistência em cada ponto desse gráfico. Ok? Tranquilo? Vamos fazer um exemplo aqui. Aplica-se uma DDP nos terminais de um resistor e mede-se a intensidade de corrente que atravessa. Repete-se a operação para DDPs diferentes e constrói-se o gráfico abaixo. Então, esse gráfico aqui, para cada corrente elétrica, tem uma DDP. Beleza, então, determine o valor da resistência elétrica desse resistor. Observe, é uma reta. Então, esse resistor ele é ômico ou não ômico? Então, como a gente já viu, ele é um resistor ômico, né? Então, está lá. Se é um resistor ômico, o que a gente tem que fazer? Em qualquer lugar, a resistência vai dar na mesma. Ó. Se eu pegar 4 dividido por 0,2, 4 por 2 dá 2. 4 por 0,2 dá 20. 8 dividido por 0,4. 8 por 4 dá 2, mas 8 dividido por 0,4 dá 20. 12 dividido por 0,6, né? 12 dividido por 0,6 dá 20. Então, em qualquer ponto, você tem sempre a mesma resistência. Tranquilo? Agora, vamos entrar no detalhe do seguinte. Vocês lembram que eu falei dos equipamentos? E esses equipamentos eles têm um consumo de energia, uma rapidez. E a gente determinou que essa rapidez, essa transformação de energia, essa potência depende da corrente elétrica. Né? Quanto mais corrente elétrica eu tiver, mais potência eu vou ter. Né? Vamos pensar.
seria uma forma de a gente calcular a potência elétrica específica de um equipamento. Mas, quando a gente acrescenta resistência, então está aqui, quando a gente acrescenta resistência, eu posso calcular a potência elétrica também usando a resistência, que é um elemento interessante na hora de fazer exercício. Então, por exemplo, né, se U igual a R vezes I, se eu colocar no lugar do U R vezes I, vai ficar R vezes I vezes I. R vezes I vezes I, R vezes I ao quadrado. Uma maneira diferente de calcular a potência. Ah, mas eu posso fazer aqui? Pode. Pode calcular aqui? Pode. Tem alguma especificidade? Não, né? Não tem. Agora, se a gente pensar aqui o I, usando a primeira lei, né? Se U igual a R vezes I, se deixar o I sozinho, fica U sobre R. Tá aqui. Então, se eu colocar no lugar do I U sobre R, fica U vezes U sobre R. U vezes U ao quadrado sobre R. Uma outra maneira. Então, aqui eu tenho 3 formas de calcular a potência. Muita gente fala, não, isso aqui é para corrente constante. Gente, nada disso. Você pode calcular isso aqui a qualquer momento, desde que você saiba o que você está fazendo. Então, posso usar essa expressão para calcular a potência? Pode, pode. Né? Essa aqui também, vai dar sempre na mesma? Vai dar sempre na mesma. O professor não vai dar sempre na mesma. Veja, nessa expressão, a potência é diretamente proporcional à resistência. E nessa expressão, a potência é inversamente proporcional à resistência. Está vendo como não vai dar certo, professor? Isso é o grande engano de muita gente. Observe, se a DDP for constante, que é o que acontece na maior parte das vezes, você tem um gerador, tal, DDP constante. Quanto mais resistência, menos potência. Tranquilo? Beleza. Agora, olha para essa expressão. Ah, mas aqui quanto mais resistência, mais potência. Cuidado. Quanto mais resistência, olha a lei de Ohm aqui, ó, para DDP constante, quanto mais resistência, menos corrente. Então, se eu dobro a resistência aqui, a corrente cai pela metade, ó. Dobrando a resistência, a corrente cai pela metade. Como aqui, ó, o I está ao quadrado, dobrar aqui, e esse cara aqui cair pela metade. Então, como está ao quadrado, cai 4 vezes. Esse cara sobe 2 vezes, esse cara cai 4 vezes. Resultado, a potência diminui ao aumentar a resistência. Volta ao mesmo caso que esse. Então, é muito interessante que as pessoas consigam fazer essa leitura, tá bom? Ó, observa lá, vou repetir. Se você usar essa expressão, aumentei a resistência, diminui a potência. E aqui, se eu aumentar a resistência, vai diminuir a potência? Ah, tá vendo? R, ó, cuidado. R aumentando, potência aumentando também. Não, 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 não. Por quê? Porque se eu aumentar o R, a corrente diminui. E aqui, como a corrente está ao quadrado, se eu dobrar o R, a corrente cai 4 vezes. Esses dois efeitos, subir 2 vezes, descer 4 vezes, resulta no final descer 2 vezes. Ou seja, aumentar a resistência, diminui a potência, tal qual essa leitura. E essa aqui, a mesma coisa. Se eu aumento a resistência, o que vai acontecer com a corrente? Vai diminuir, né? Se eu diminuo a corrente, diminui a potência. Então, em qualquer das 3 expressões, você consegue fazer a mesma leitura, o mesmo resultado, tá? Nós, como a gente está falando de potência elétrica, é muito comum a gente falar do efeito Joule, nós comentamos da resistência lá, tal, que transforma integralmente a energia elétrica em calor. O Joule, ele equacionou esse efeito, né, de transformação de energia elétrica em calor. Tá aí. E aí, onde a gente pode usar isso, né? Então, o chuveiro elétrico é um exemplo do efeito Joule. Eu passo corrente elétrica naquela resistência, que vocês lembram que eu vi, e ela esquenta, a água passa por ela, rouba calor daquela resistência e a água sai quentinha aqui. Então, eu tenho lá o chuveiro elétrico como sendo um exemplo do efeito Joule. Secador de cabelo, ferro de passar roupa, e a própria lâmpada incandescente, que tem um efeito secundário que, ao passar corrente elétrica, ele aquece e transforma em calor, mas também produz uma parte de luminosidade, né? Mas a essência da corrente elétrica aqui está sendo transformada em calor. Um detalhezinho que é interessante, né? Uma lâmpada incandescente, ela transforma muita corrente elétrica em infravermelho. Isso aí na física moderna a gente vai falar um pouco mais, tá? E aqui dentro, ó, dessa lâmpada, não pode ter ar, né, gente? Então, normalmente é argônio e tal, mas aqui não pode ter ar, porque se tiver ar, o que acontece? Pega fogo, né? Então, aí você tira o ar desse troço, o ideal seria o vácuo, mas é muito difícil, então a gente coloca um gás aí que não seja o oxigênio. Tranquilo? Beleza?
E aí, o nosso Joule, ele fez a seguinte sentença, coisa que é clássica para nós, observa. Potência tem a ver com energia e tempo. Se eu deixar a energia sozinha, fica potência vezes tempo. Mas quem é a potência? Se eu colocar R vezes I ao quadrado, uma característica, fica lá, potência R vezes I ao quadrado vezes o tempo. Essa aqui é a equação do efeito Joule. Na verdade, nada mais é do que a aplicação da definição de potência e daquela potência que a gente já calculou aqui anteriormente. Tranquilo? Vamos andando. Um exemplozinho aqui. Em meio quilo de água contida em um recipiente, mergulha-se durante 7 minutos um resistor de resistência elétrica 2 ohms. Então, resistor 2 ohms nesse meio litro de água. O seu resistor é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, então está passando 5 amperes aqui. Calcule a elevação de temperatura, então que vai aumentar a temperatura. E ele quer saber qual é a alteração de temperatura, sabendo que a água não muda de estado. Então, lembrando das nossas aulas de calorimetria, né? Essa água só vai variar a temperatura, o calor que a gente vai estar falando é o calor sensível. Então, se a gente supor que toda a energia elétrica dissipada aqui é convertida em calor, né? Então, energia elétrica convertida em calor, está lá. A nossa potência dissipada, vista até agora há pouco, né? Que a potência dissipada é R vezes I ao quadrado, o que a gente vai obter? Bom, vamos pensar. Se potência é energia por tempo, então energia é potência vezes tempo. Então, energia, né, é potência vezes tempo. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Energia, potência vezes tempo. E a quantidade de calor, como eu falei para vocês, é calor sensível. mc delta θ, o que macete. Então, você tem energia, potência vezes tempo, calor, mc delta θ. Tranquilo? Então, no lugar da energia, eu vou colocar potência vezes tempo. E no lugar do calor, eu vou colocar mc delta θ. Tranquilo? Beleza? Mas quem é essa potência? É a potência dissipada no resistor. Tá lá? Que tem I e tem R. Ah, mas por que eu não posso usar o U vezes I? Porque eu não tenho a DDP, né, meu? Podia até calcular a DDP aqui, mas né, já tenho corrente, já tenho resistência, vamos usar essa que já tem. Então, potência, no lugar da potência R vezes I ao quadrado, vezes a variação de, vezes o tempo. MC delta θ. Tranquilo com isso? Então, eu tenho lá as sentenças preparadas. Que dados que eu tenho? Olha, o R vale 2, vou colocar 2. O I vale 5, vou colocar 5. O tempo vale 7 minutos, eu vou colocar em segundos. Tá? Vou colocar em segundos. Beleza, então vou colocar aqui lá em segundos. Ok. Coloquei o tempo em segundos. Massa em quilograma. Calor específico. Bonitinho, lindo, maravilhoso. Variação de temperatura. Então, a variação de temperatura vai ser quanto? A nossa incógnita, né? Calor específico, 1 caloria por grama grau Celsius. Ou, já que eu estou colocando tudo no sistema internacional, 4,2, já que uma caloria é 4,2 joules, então está aqui, ó, né? Uma caloria é 4,2 joules. Então, aqui fica 4,2 joule por grama grau Celsius. Então, uma caloria 4,2 resulta no quê? Substitui lá. Substitui lá. Ó. Então, você vai ter lá 2, está lá bonitinho, 5 ao quadrado, que é a nossa DDP, o tempo 420, que é os 7 minutos, 500, que é em gramas. Por quê? Porque aqui eu não vou transformar em quilo, ó. Tranquilo? Eu poderia ter colocado meio quilo, mas aí eu teria que transformar esse grama aqui em quilo. Como eu vou continuar em quilograma, o que eu tenho que fazer? Bom, vou deixar em quilograma, então eu vou simplesmente cortar o grama com o grama. E aí não vou mexer mais com isso. Ok? Então vamos continuar lá. 2, 5 ao quadrado, 420, 500 gramas, 4,2, que é o calor específico e variação de temperatura. Vai me dar 10 graus Celsius. Então, muito legal, muito bacana. Deu para entender, né? Tranquilinho? Então, é bem facinho. Então, você está mexendo aqui com eletricidade e calorimetria. Um exercício bastante interessante aí. Tá bom? Um outro tipo de exercício também é quando você pensa no equipamento. Então, vamos pensar aqui numa lâmpada, né, incandescente. Essa lâmpada incandescente ela tem lá a potência e tem a DDP. Então, ela funciona em 220 volts e se ela funciona em 220 volts, ela vai produzir uma potência de 100 watts. Primeiro, ele quer calcular a resistência elétrica da lâmpada. Está lá bonitinho. Depois, ele, ignorando a variação de resistência elétrica com a temperatura, calcule a potência dissipada pela lâmpada se ela fosse ligada em 110, ou seja, na metade aqui, né? Vamos ver o que vai acontecer? Ó, se a gente pensar na potência e pensar na DDP, então, potência, U ao quadrado sobre R, vou calcular a resistência, resistência é só substituição, 220, resistência, passando para lá, potência para baixo, a potência de 100,
Então, 220 dividido por 100, 484 ohms. Essa é a resistência enquanto ela está ligada nos valores nominais. Beleza. Quando a lâmpada está ligada corretamente, está lá, tranquilo, eu tenho exatamente essa expressão. U ao quadrado sobre R, 100 watts, que é o que eu tenho aqui, ó, né? Que eu tenho aqui, ó, né? Ligado bonitinho, U ao quadrado sobre R, 100 watts, tá? Expressão. Agora, e se ela fosse ligada numa DDP diferente do U, um U'? Quem que é esse U'? Ah, de 220 para 110, então U sobre 2. Então, a potência seria U sobre 2 dividido pela resistência. U ao quadrado sobre 4 dividido pela resistência. Aí eu vou pegar esse 1/4 e colocar do lado, aí fica 1 ao quadrado sobre R. Quem é U ao quadrado sobre R? É o 100. Então, a nossa potência seria 1/4 de 100. E então, essa nossa potência, sendo 1/4 de 100, é quanto essa potência? Para a DDP de 110, é 1/4 de 100. E 1/4 de 100 é 25 watts. Então, veja o que acontece. Se você usar a própria sentença aqui, ó, presta nessa sentença aqui, ó, só ela. O que é que eu tenho que acontecer se eu manter a resistência e eu cair esse número aqui pela metade? Como ele está ao quadrado, a potência cai a quarta parte. Então não precisava fazer tanta conta assim. A gente colocou para provar bonitinho, mas não precisava. Veja, se eu manter a resistência, tranquilo? E baixar e diminuir a DDP, o que vai acontecer? Se eu diminuir pela metade, como ele está ao quadrado, diminui 1/4. 1/4 de quem? 1/4 da potência. 1/4 da potência é 25 watts. Tranquilo? Vamos falar agora do seguinte. Nós vimos na primeira lei de Ohm que através de dados do circuito, resistência, né, corrente e DDP, você consegue calcular a resistência. Ah, então toda vez que eu quiser calcular a resistência, basta eu medir a corrente e a DDP? Sim, isso é verdade. Mas nem sempre você tem o circuito ligado. Será que um fio que tem resistência, se ele não estiver ligado em nada, eu não consigo calcular a resistência dele? Consigo. Quais são as variáveis do fio que alteram a resistência dele, né? Essas variáveis são a resistividade, o material do fio, o comprimento do fio e a área do fio. Então aqui eu tenho, né? Quanto mais longo, mais resistência. Quanto maior a área, menos resistência. Por quê? Veja que coisa interessante. Imagine que você tenha vários portadores de carga aqui, ó. Se eu tiver um fio maior, eu vou ter mais portadores de carga. Então, no mesmo comprimento, eu tenho mais portadores de carga disponíveis se a área for maior. Quanto maior o número de portadores de carga, maior é a corrente elétrica. Por isso que a resistência é inversa à área. Tranquilo? E o material do fio também conta, se é cobre, se é ouro, se é platina, se é, enfim, dependendo do material, você tem um tipo de resistência. Então, do que depende a resistência para dados do elemento? Né? Bom, depende do comprimento, diretamente, da área, inversamente, e do material. Tranquilo? Bom, qual a influência da temperatura na resistência? Bem, aí é o seguinte, nós temos o seguinte, a resistividade, ela é função da temperatura. Quanto maior a temperatura, na maioria dos materiais, maior a resistividade. O que é que nós vamos ter de interessante aqui? Esse alfa. Esse alfa é o seguinte, eu vou comentar com vocês, porque depois, se vocês quiserem dar uma aprofundada nisso, é legal. O alfa é um número que identifica dois fenômenos que acontecem dentro do condutor quando se aquece, quando se aumenta a temperatura. Os dois fenômenos são o seguinte. Um fenômeno, primeiro fenômeno, quando você aquece, você aumenta o estado de energia cinética média, ou seja, você aumenta a vibração. Quanto mais agitado tiver as partículas, mais difícil você orientá-las. Então, o primeiro efeito, o primeiro fenômeno com aquecimento é você dificultar o movimento, dificultar a passagem de corrente. Então, você tem um aumento de resistência. Então, esse é o primeiro efeito. O segundo efeito é que, além dele alterar essa energia cinética média, ele também pode, com o aquecimento, liberar, dependendo do material, liberar elétrons. Ou seja,
você tem um aumento no número de elétrons. Então, são dois fenômenos concorrendo. O primeiro, aumentou a temperatura, você aumenta o estado de vibração, dificultando a passagem de corrente. E o outro elemento é você pode fazer surgir novos portadores de carga, novos elétrons, aumentando a corrente. Então, você tem os dois efeitos. Existem materiais que têm o alfa positivo. Materiais com alfa positivo significa que o fenômeno da vibração, ou seja, o fenômeno da dificuldade de passar corrente, supera o número de elétrons. E o fenômeno, e quando você tem o alfa negativo, significa que o material ele tem como efeito predominante o número de elétrons em excesso. Então, você tem dois tipos de materiais, de alfa positivo e de alfa negativo. Nós estamos tratando aqui apenas do alfa positivo, que significa o quê? Materiais de alfa positivo, quanto maior é a temperatura, maior é a resistividade, maior é a resistência. Então, com o aquecimento, a resistência fica maior. Existem materiais que com o aquecimento a resistência fica menor. Tá? Grafite é um deles. Vamos fazer um exemplo aqui. A resistência elétrica de um fio metálico é 60 ohms. Cortando um pedaço de 3 metros do fio, verifica-se que a resistência desse resistor passou a 15. Então, meio óbvio, né? Diminuiu o comprimento, diminuiu a resistência. Qual é o comprimento total do fio? Bom, vamos lá ver? Olha lá. Você tem um fio de L metros, cuja resistência é 60. Aí eu pego e tiro 3 metros desse L, e a resistência passa para 15. Vamos equacionar isso? Então, no primeiro, ρL sobre A. No segundo, ρL menos 3 sobre A. Eu vou dividir membro a membro aqui, ó. R, R', ρ, LA, ρ, L menos 3A. Observe que a hora que eu dividir isso aqui, esse ρ com esse ρ cai fora, esse A com esse A cai fora. Então fica R, R', LA, L, o L sobre L menos 3. Então vamos ver se é isso mesmo, ó. Tá lá, ó. L sobre L menos 3. Vou passar, né, a brincadeira toda, o nosso R, né, que é 60, e o R' que é 15, ó, R60, R' que é 15, e aí eu consigo obter o valor do L. Né? Então, só passar para lá, o L sobre 3, e aqui fica 15L. Então, fica 60L menos 180 igual a 15L. Tá lá, 60L menos 180 igual a 15L. Aí a gente consegue, né, passando o 15 para cá, eu vou ter 45, que é igual a 180. E aí eu tenho L igual a 4 metros. Então, o comprimento do fio seria 4 metros. Tranquilo, gente? Bem facinho, né? Mais matemática do que física, né? Fala a verdade. Então, agora a gente vai ver como que esses resistores estarão associados. Você pode associar em série ou pode associar em paralelo. Quando tiver em série, esses resistores estão todos aqui, ó, bonitinho, um na sequência do outro. O que vai acontecer? A corrente que entra aqui, ela não tem para onde ir. Então, nessa associação, a corrente é a mesma que passa por todos esses resistores aqui, ó. Tá? Agora, raciocina comigo. Se a corrente é a mesma e eu multiplicar R1 vezes I, eu tenho um valor de U, concorda? Mas se esse resistor aqui for diferente desse, R vezes I vai dar um valor diferente. Então, o que eu tenho na associação em série? É a mesma corrente, mas em cada resistor eu tenho uma DDP diferente. Então, ele divide a DDP. Então, essa é uma característica da associação em série. Na associação em série, você tem a mesma corrente, então todos os resistores, os elementos passam pela mesma corrente, e aqui divide a DDP. Bom, vantagens e vantagens, né? Mas vamos começar. Se dividir a DDP, eu vou ter. Se acaso um desses caras romper, por exemplo, se esse cara queimar, o que acontece? É um único caminho, ó. Se eu quebrar a ponte aqui, o caminho se desfaz. Então, essa é a grande dificuldade, a grande desvantagem de associar em série. Se acaso queimar um desses aqui, o resto apaga, o resto deixa de funcionar. É aquele exemplozinho da árvore de Natal, né? Queimou uma lâmpadazinha daquela sequência, todas as outras apagam. Elas não queimam, mas elas apagam porque o circuito abre, tá? E se dividir a DDP, significa que se eu somar, por exemplo, a DDP aqui é 100. Então, se aqui eu tiver 20, aqui eu tiver 20, tá? Ou aqui 20, aqui 30, aqui vai ter 50, né? Porque 20 mais 30 mais 50 dá 100.
Então, a DDP total é o 1 mais o 2 mais o 3. E quem é o U? O U é R vezes I. Beleza? Então, aqui eu vou ter R vezes I, aqui eu vou ter R vezes I, aqui eu vou ter R vezes I, aqui eu vou ter R vezes I. Então, tá lá, ó. R vezes I, como é DDP total, é a resistência total equivalente. O 1, R1 vezes I. O 2, R2 vezes I. O 3, R3 vezes I. Tranquilo, gente? Aí o I cai fora em todos, né? O que eu tenho? Que a resistência equivalente é a soma de todas as resistências que tiver pela frente. Então, se eu tiver 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil, 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil. Então, é só somar direto. Bem facinho para calcular a resistência equivalente de associação em série. E o paralelo? O paralelo, né, além da forma geométrica estar em paralelo aqui, é quando eles estão submetidos pela mesma DDP. Então, esse resistor R1 está ligado entre A e B. O resistor R2 está ligado entre A e B. O resistor R3 está ligado entre A e B. Então, quem que tem entre A e B? Tem uma DDP. Então, a DDP que tem entre A e B serve para o 1, para o 2, para o 3. Então, eles têm a mesma DDP. Veja a diferença. Na associação em série, eles têm a mesma corrente. Na associação em paralelo, eles têm a mesma DDP. Pô, na associação em série tem a mesma corrente divide DDP, o que você acha que vai acontecer com o paralelo? Tem a mesma DDP, mas R vezes I, pô, aqui vai ter que ter uma corrente diferente, né? Se tem a mesma DDP, se a resistência R1 for diferente da resistência R2, então aqui vai ter uma corrente, aqui vai ter outra. E onde vai ter mais corrente, professor? Ué, onde tem menos resistência. Tranquilo? Então aqui ele divide a corrente. Qual que é a grande sacanagem dele? Se eu danificar um resistor, não tem problema. Os outros dois continuam funcionando, que são independentes. Então, associar em paralelo é uma forma certa até de você proteger o seu circuito, né? Se acaso der algum pau nisso aqui, os outros dois continuam funcionando, porque são independentes, um independente do outro. Provavelmente a sua instalação da sua casa esteja em paralelo, né? Porque não imagina queimar uma lâmpada, de repente corta a televisão. Nada a ver, né? Então, provavelmente estão em paralelo. Se divide a corrente, então, se eu pegar I1, I2 e I3 e somar, tem que dar I, né? Chamado lei dos nós. Isso aqui a gente vai ver depois, uma lei de Kirchhoff, tá? O I total é a soma das partes. Então, tá lá I1 mais I2 mais I3. Tá, mas quem que é o I? Usando o igual a R vezes I, se eu passar o R para baixo, o I é U sobre R. Então, aqui eu vou colocar U sobre R, aqui eu vou colocar U sobre R, U sobre R, U sobre R. Só que aqui, como é o I total, né? U total sobre R total. Então, vai lá. U sobre R total, U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3. Como a DDP é a mesma, cancelei todos os U's. O que eu vou ter? 1 sobre R, 1 sobre R1, 1 sobre R2, sobre R3, assim vai. Essa maneira da gente calcular a resistência equivalente. Veja a diferença. Quando está em série, soma direto. Quando está em paralelo, soma os seus, né, as suas frações, né, seus inversos. Tranquilo, gente? Vamos ver? Tem-se 3 resistores de resistência elétrica 6, 10 e 20 ohms. Esses resistores estão associados em série e uma associação é submetida a 180 volts. O que é que determina a resistência total, a intensidade de corrente que atravessa a associação e a DDP em cada um deles. Vamos ver? Está lá um esquemazinho, 3 resistores em série, cada um deles vai ter uma DDP e aqui a DDP total. Vamos ver como é que a gente faz para calcular a resistência equivalente? Se está em série, é só somar, né? Então, R1 mais R2 mais R3, 6 mais 10 mais 20, eu tenho 36. Então, letra A, tranquilo, né, gente? Letra B. Eu quero calcular a corrente que vai passar em tudo. Então, o que eu faço? U, R vezes I. O R deu 36. O U eu sei que é 180, que ele disse aqui. Então, 180 por 36, 5 amperes. Então, é a corrente que passa aqui. Com esses 5 amperes passando em R1, que é 6, quanto vai precisar a DDP? Né? Então, se R1 é 6 e a corrente é 5, 6 é 5, 30. Então, aqui em 1 eu tenho 30 volts. E se passar aqui, ó, eu vou ter um R2 vezes I, então eu tenho 10 vezes 5, 50 volts. Então, pensa, ó, se esse primeiro deu 30, o segundo deu 50, 30 mais 50, 80. Se o total é 180, adivinha quanto que é esse? Então, 30 mais 50, 80. Quanto falta para dar 180? Falta 100, né? Vamos ver se vai dar. Olha lá, ó. R3 vezes I, 20 vezes 5, 100. Tranquilo? Então, bem tranquilinho, bem de fazer, bem sossegadinho, né? Então, tá bom. São associados em paralelo 2 resistores. Então, agora vamos fazer em paralelo. Um de 6 e um de 12. Tá bom. Associação submetida a 48 volts. Ele quer algumas coisas. Resistência elétrica do resistor,
intensidade de corrente que percorre o resistor equivalente e a intensidade de cada um dos resistores. Vamos ver o que acontece? Olha o esqueminha, ó. Você tem R1, tem R2 e a corrente dividindo, ó. Tá vendo? Ó, chega a total e divide uma para cima e outra para baixo. Depois percorre e continua total. Então a DDP é a mesma, ó. A DDP é a mesma, né? Bom, vamos calcular o resistor equivalente? Quando eu faço 1 sobre R, 1 sobre R1, 1 sobre R2, tem uma sentençazinha que às vezes ajuda. Depende. Se eu tirar o mínimo aqui, vai dar R1, R2, né? Então, R1, R2 por R1 vai dar R2. R1, R2 por R2 dá R1. Então, a hora que eu inverto, fica R1 vezes R2 e embaixo fica R1 mais R2, que é uma maneira da gente trabalhar a resistência equivalente. A gente lá, produto pela soma. Então, quando eu tiver dois resistores, eu posso usar essa sentença aqui, que é bem bacaninha. Ou você pode fazer direto aqui, tudo bem, tanto faz, tá? Então, aqui, R1 vezes R2, 6 vezes 12, e 6 mais 12, 72 dividido por 18, que vai me dar 4 ohms. Essa é a resistência equivalente, ou seja, se eu substituir esses dois por um só, esse um só terá 4 ohms. Bom, eu quero saber a intensidade de corrente que percorre a associação toda. Então, U, R vezes I. O R é 4, né? O U eu sei que vale 48. Então, se eu tenho 4 e 48, tá lá, né? Olha o que vai dar. 48 quartos, que vai dar 12 amperes. Então, a sequência 12 amperes. Observe que interessante. 12 amperes é a total, né? Aqui eu tenho um R1 de 6 e um R2 de 12. Onde vocês acham que vai passar mais corrente, gente? Você tem um de 6 em cima e um de 12 embaixo. Um de 6 em cima e um de 2 embaixo. Onde tem mais resistência? Ah, professor, é aqui, né? Então, se aqui tiver mais resistência, é onde vai passar menos corrente. Vamos ver? I1 é U sobre R1, 48 por 6, 8 amperes. I1 é o que passa aqui em cima. Vamos ver o I2? I2 é U sobre R2, 48 por 12, 4. Viram? Embaixo passa menos. Inclusive, você pode fazer o seguinte. Veja, se aqui embaixo tem 12 e aqui em cima tem 6, embaixo tem 2 vezes mais resistência aqui em cima. Então, veja, embaixo passa metade da corrente que passa em cima. Observe, né? Em cima passa 8, embaixo passa 4. Você pode fazer uma brincadeira sempre que você tiver resistores proporcionais. Você pode fazer essa relação com a corrente, ela vai dar sempre certinho, tá bom? Onde vai passar mais corrente quando está em paralelo? Onde tiver menos resistência. Beleza, gente? Valeu? Ó, vamos ver agora como é que fica uma associação mista, tá? Aqui eu tenho série, tenho paralelo. Como é que a gente faz para resolver? Vamos ver. Bom, primeira coisa, eu vou pegar esses três aqui e vou resolver. Os três estão em série. 1 mais 1 mais 1 dá 3. Vamos ver? Então, está em série, 3. Agora, como é que ficou a associação? Agora ficou 1 de 3 aqui, que é o resultado desse, com 1 em paralelo de 3. Agora eu vou resolver o paralelo. 1 terço mais 1 terço dá quanto? 2 terços. Invertido, 2 terços invertido, 3 sobre 2, 1,5, né? Vamos ver? Tá lá, 1,5. Tranquilo? Então agora não tenho mais esses dois, tenho um só de 1,5 aqui. Vamos ver como é que fica. Olha lá, ó. Apareceu 1,5 aqui. Ah, 1,5 com aquele meio com aquele meio que estava aqui, ó, esses dois. 1,5 com aquele meio, está em série. Se está em série, 1,5 mais meio mais meio, vai dar quanto? 2,5. Tranquilo? Então veja, para você ir fazendo, resolvendo exercício, você vai vendo, ó, primeiro resolve o que está em série. Resolveu o que está em série, olha como fica menor, ó, 1 mais 1 mais 1, 3. Aí você substitui por 1 de 3, né? Que vai ter que ter aqui, ó, 1 mais 1 mais 1, vai ter 1 de 3 aqui, ó. Aí fica 3 em paralelo. Tira esses dois aqui e coloca por 1,5. Aí apareceu 1,5. Então você vai simplificando o circuito até chegar num só de 2,5, que é o equivalente a essa associação mista. Tranquilo, gente? Bom, então, ó, vamos lá estudar um pouquinho e nós voltamos aí com mais exercícios na próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.